Diga. O Cruzeiro, assim como o Atlético, está... Beleza, amanhã tem um jogo, nós vamos disputar um jogo do Campeonato Brasileiro, mas o que importa é 23 de novembro, lá no Paraguai. Ou o Cruzeiro fala, não, tem um tempo ainda, dá pra gente testar novos jogadores, esquema de Diniz. O que você sente, o que você acha, se o Cruzeiro já está com a cabeça lá e os jogadores também, ou pelo tempo dá pra aproveitar e saborear mais o brasileiro? É inevitável que os jogadores vão pensar na decisão, não tem como, porque o que vai definir o ano, quando todo mundo lembrar de 2024, vou lembrar da final da Sul-Americana, não vou lembrar da reta final do Campeonato Brasileiro. Mas a situação do Cruzeiro é um pouco diferente, porque é um treinador que recém chegou, é um treinador que só conquistou uma vitória até agora comandando o Cruzeiro. Então é importante não só ter resultados para chegar bem, para chegar confiante para a final, mas também para você ajustar alguns pontos no esquema tático. Foi até a pergunta que eu fiz para o Diniz após o jogo contra o Lanús. Quais pontos ele achava que ele precisava evoluir na equipe para final contra o Racing ou contra o Corinthians. Na época a gente ainda não tinha a definição. E o Diniz falou isso, olha, em questão de entrega, desempenho, da vontade, da postura dos jogadores em campo, não tenho que mudar, eles estão entregando o que eu quero. Mas claro que no esquema tático sempre vai ter algo a melhorar. E como é um trabalho recente, eu acho que o Cruzeiro precisa sim entrar com o que tem de melhor, até para ter um melhor desempenho nessa final. O Atlético já é diferente, a final é agora, no final de semana, o Milito está aí desde o Campeonato Mineiro, então são contextos bem diferentes, mas claro, o jogador que vai entrar em campo, eu pelo menos penso que a cabeça, ele vai entrar para dividir uma bola. Claro que ele vai pensar, poxa, eu não vou chegar aqui e estragar meu restante de temporada tendo a final ali na frente. Claro que o jogador não vai entrar com o pé mole, não é isso que eu tô falando, mas a cabeça fica assim na decisão, pelo menos é o que eu acredito, mas o Cruzeiro tem que entrar com força máxima. Pergunte a um jogador que lá já esteve dentro de um vestiário, pisando num gramado. É dia 23 que todo mundo tá pensando ou não? Falar, CJ, nós estamos hoje no dia 4, dia 5. Eu acho que tá um pouquinho longe ainda. Né? Não é esse claro próximo que, final de semana. É claro que o foco total do ano tá canalizado pro dia 23 do Cruzeiro. Mas você tem um jogo amanhã, depois tem um jogo sábado contra o Criciúma, aí vai ter 10 dias de parada de data FIFA, e o Cruzeiro aí joga contra o Corinthians no meio de semana antes do jogo contra o Racing. É isso. Originalmente marcado pro dia esse jogo 20, do né? Corinthians, ficou uma data até ruim pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai jogar sábado agora, eu acho que esses 2 jogos o Cruzeiro tem que entrar com o que ele tem de melhor. Os 3 jogos tem que entrar com o que Mas tem de aí melhor. contra o Corinthians eu tenho um pouco de dúvida, porque é muito em cima. Mas senão só vai ficar 15 dias sem então, jogar. Por isso que eu digo que eu tenho dúvidas. Se você não colocar pra jogar, você fica 15 dias sem jogar, sem ritmo de jogo. Ao mesmo tempo, você tá 3 dias da grande final, correndo o risco de uma lesão. Então, assim, eu tenho um pouco de dúvida nesse jogo contra o Corinthians. Mas amanhã e sábado é o time titular, preparação de luxo pro jogo do dia 23. E o Cruzeiro ainda briga pela uma classificação direta pelo Brasileiro. Torcendo, né? Você falou do Galo, que o Galo, 8º lugar, já garante ao Galo uma Libertadores. Pro Cruzeiro, não. pro Cruzeiro o Cruzeiro não. pode ser 8º, E pode ficar fora. secando o Galo. O Cruzeiro Exatamente. tem que torcer contra o Galo por vários motivos. Primeiro, pelo grande rival, e o Galo perdendo as 2 finais, a 8ª colocação dá ao Cruzeiro. Mas ainda assim tem que ficar em 8º. Esse é o ponto. E ainda tem que secar o Galo no Brasileiro para não ser ultrapassado no Campeonato Brasileiro. É porque a situação do Cruzeiro... exato. Porque a situação do Cruzeiro ela não é boa, porque o Cruzeiro praticamente não performa, não pontua no Campeonato Brasileiro, né? Há quanto tempo a gente tá falando aqui de uma... Estacionou, né? O Cruzeiro parou em 8º lugar, cara. Estacionou. E aí você já... Não é nem que parou em 8º lugar, né? Parou na pontuação também, né? Não, sim. Por sorte ainda está em 8º lugar. Exatamente. E essa situação do jogo contra o Corinthians, ela ainda tá para se definir, porque o jogo pode acontecer no feriado, às 11 da manhã. É no dia 20, né? No dia 20, pra quem não sabe, é feriado nacional no dia 20, né? Tem dia 2, tem dia 15 e tem dia 20 também, em novembro. Então a gente não sabe também, beleza, vai ser dia 20 às 11 da manhã. Mas às 11 da manhã, você vai expor a sua equipe às 11 da manhã, sendo que tem uma final 3 dias depois? E outro fator, Cabido, complicado. vocês falam sobre a classificação na Libertadores. Se o Cruzeiro não vence a Sul-Americana, tá fora da Libertadores, e aí por mais que o Pedrinho, o Matos falem, mas a classificação na Libertadores não vai influenciar no que a gente está planejando para a montagem do time de 2025. Mas aí vai além da montagem de time, de contratações. Porque os jogadores vão querer. O jogador top, o jogador nível Exatamente. A, ele não vai querer vir para jogar uma Sul-Americana, ele vai querer jogar uma Libertadores. E além de tudo, você tem a questão do torcedor.
O Cruzeiro vem aí, querendo ou não, de um processo de reconstrução para voltar a disputar Libertadores, voltar a disputar os títulos do Brasileirão, da Copa do Brasil, e voltar a Libertadores é muito importante também, além da parte esportiva, mas na parte de confiança, tanto do grupo, quanto da diretoria, quanto do torcedor. E aí você já entra também numa questão de sócio-torcedor, porque com certeza o Cruzeiro voltando a Libertadores, o número de sócios vai crescer bastante, então você aumenta a arrecadação. Então tem toda essa estratégia também, e não acredito que nem o Diniz, nem quem trabalha com o Diniz ali vai querer que o Cruzeiro entre com o time reserva. Vencer os 2 jogos. Eu acho que a escolha pro jogo do Corinthians está diretamente ligada a resultado e principalmente desempenho nos 2 próximos jogos. Porque assim, se a gente fizer o recorte, o Cruzeiro dos últimos 18 jogos, o Cruzeiro tem 4 vitórias. 4 vitórias nos últimos 18 jogos. Isso geral, Brasileiro, Copas. Sul-Americana e só, porque já tinha saído da Copa do Brasil. Mas 4 vitórias nos últimos 18 jogos, sendo que dessas vitórias, uma com o Boca Juniors, teve um jogador expulso com 1 minuto, aqui no Mineirão, contra o Atlético Goianiense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, Libertad e Lanús. Ou seja, a gente tá falando que desses 18 jogos só ganhou uma no Campeonato Brasileiro, contra o lanterna, que foi o Atlético Goianiense. Se o Cruzeiro tropeça e não joga bem contra Flamengo e Criciúma, eu acho que o Diniz vai olhar para esse jogo do Corinthians de, cara, eu vou ter 10 dias para arrumar, experimentar contra o Corinthians para ganhar um pouco de confiança para ir para o jogo decisivo. Ganhar confiança. Porque eu acho que a questão de confiança, ela também é algo que precisa ser levado em conta para a final. Agora, ao mesmo tempo, ganhou do Flamengo jogando bem, ganhou do Criciúma jogando bem, você olha e fala assim, cara, eu tô com 3 vitórias consecutivas, eu não tenho por que expor esses caras a jogar contra o Corinthians e ter que jogar de novo daqui a 3 dias, sendo que pode perder pro Corinthians porque vai entrar com foco lá embaixo, porque vai estar todo mundo pensando de fato na final, no jogo contra o Corinthians, isso é inevitável. Então, assim, eu acho que os 2 próximos jogos vão ser decisivos na escolha pro jogo contra o Corinthians. E jogando em casa, os 2 próximos jogos, Flamengo em Indepa, Criciúma, Mineirão no sábado.